Olha aí, pessoal, todas as previsões econômicas para o Brasil estão piorando. E quem é que podia imaginar, não é mesmo? Agora temos aqui o termômetro dos juros, que é um indicador muito importante para a saúde financeira de um país, tanto para o presente quanto para as perspectivas futuras. Esse termômetro aí indica que algo de errado não está certo no governo Lula e que, obviamente, essa taxa ou vai parar de cair muito em breve, ou vai até mesmo aumentar, sabe-se lá quando, mas sabe-se lá por quanto tempo, porque a mudança no Banco Central está logo aí, e isso preocupa bastante o mercado também, de forma geral. E além disso, a expectativa para a inflação foi aumentada mais uma vez, terceira semana consecutiva que esse cenário muda, nos mostrando que finalmente agora, em maio, finalmente, né, meu amigo, transcorridos aí praticamente 17 meses do governo Lula, o mercado financeiro começou a acordar para a realidade e perceber o óbvio: este governo não tem o menor compromisso com absolutamente nada. Vamos conversar um pouco sobre esse tema, sobre esse assunto, mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, qual que é a avaliação do mercado de forma geral a respeito da condução econômica do governo Lula, né? O que nós estamos vendo aí em matéria da previsão da taxa de juros, ou seja, uma constante elevação aí, da taxa de juros, da previsão, ou pelo menos da manutenção dela nos atuais patamares por mais tempo, que são patamares altos, principalmente considerando juros reais. O motivo principal que leva a essa situação aqui é a questão fiscal, de fato, do governo, o fato do governo não ter qualquer compromisso fiscal com a meta que ele próprio estabeleceu lá atrás, né? A gente sabe disso desde o início, que o governo Lula não tem esse tipo de comprometimento, mas o mercado é assim mesmo. Ele precisa ter um choque de realidade para compreender as coisas como elas realmente são, né? Então, qual que é o principal ponto que está sendo analisado no mercado financeiro, no setor bancário, principalmente dos grandes polos aí do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, as grandes cidades aí, né? Qual que é o grande problema que levou a esse insight do mercado de forma geral, essa percepção de que o governo Lula está indo ladeira abaixo? O grande ponto realmente é a queda de braço que foi travada entre dois setores dentro do governo Lula, um setor mais moderado, dizer que tem equilíbrio, que tem uma mentalidade liberal no governo Lula é um absurdo completo, seria um exagero tremendo da minha parte. Você tem uma ala um pouco mais ortodoxa, um pouco mais equilibrada, e uma ala completamente descabida, uma ala que realmente quer ver o circo pegar fogo, né? Então, desse lado mais controlado, você tem o Fernando Haddad, você tem a Simone Tebet, que tá ok dentro do governo, aí não faz parte do PT de forma direta, mas faz parte do governo Lula. E eu sempre falo aqui no canal, os dois não são nada demais, não são um espetáculo em matéria econômica, mas comparados com o governo Lula, eles têm algum grau de juízo, sem dúvidas. E as fichas do mercado estavam sendo apostadas nesses dois nomes, respectivamente ministro da Fazenda e ministra do Planejamento. São nomes fortes para essa questão fiscal, né? São eles que determinam o orçamento e as metas fiscais do governo, mas não são eles que batem o martelo no final das contas a respeito dessa execução. Isso cabe ao presidente da República, ao chefe do governo. E aí dentro desse governo você tem uma outra ala, a ala mais radical, que é capitaneada pelo senhor Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, e o Alexandre Silveira, que é o ministro de Minas e Energia, e eles destruíram por completo alguns nomes importantes aí no governo, especialmente Jean Paul Prates, que foi tirado do comando da Petrobras a mando por pressão desses dois senhores aqui, enquanto que o Fernando Haddad foi derrotado nessa disputa, nessa queda de braço. Então, de forma geral, essa saída do Jean Paul Prates da Petrobras, com a colocação em seu lugar da Magda Chambriard, que era o nome preferido da ala mais radical do partidão, do governo Lula, isso demonstrou de forma inequívoca que o governo tinha chutado o pau da barraca
e deixou de lado a área econômica para abraçar completamente a ala política do governo, né? Então, o que acontece a partir daí, né? O que se vê nesse cenário? Se vê um enfraquecimento do Fernando Haddad e da Simone Tebet, né? O Haddad, eu já até falei aqui, pode ser a bola da vez nessa história, o próximo alvo forte da dupla Rui Costa-Alexandre Silveira. Já a Simone Tebet falou que vai apresentar para o governo uma lista de coisas para fazer cortes orçamentários e tudo mais, não deu muitas informações a esse respeito, mas o único item que ela falou, que foi a desvinculação dos benefícios previdenciários do salário mínimo, ela já foi desmentida pelo próprio governo nesse fator. Ou seja, ela também é uma carta fora no baralho dessa história aí, né? Então, se você tem o lado vencedor dessa disputa, dessa queda de braço, sendo o lado menos controlado, não é o lado que defende um controle fiscal melhor, corte de gastos, nem nada disso, o que sobra para o governo Lula? Então, o pessoal que ganhou aí o apoio do presidente da República nessa disputa, o que sobra é o intervencionismo, é a mão pesada do Estado interferindo na economia para fazer aquela coisa de planos quinquenais, o grande salto para frente, qualquer bobagem nesse sentido, 50 anos em 5, essas coisas aí. Então, o que o mercado espera muito acertadamente do resultado dessa disputa interna no governo Lula? Que essa ala que defende intervenção, que defende injeção de dinheiro na economia, crédito subsidiado e todos os erros que já foram cometidos no passado, que essa área dê as cartas a partir de agora, então, e o governo comece a interferir cada vez mais na economia, né? E aí, por conta desse cenário de incertezas, você tem uma projeção futura de taxa de juros mais elevada e por mais tempo, porque realmente a coisa não tem como ser diferente num cenário de tantas incertezas assim. Isso se reflete também na expectativa da inflação. É muito engraçado que o pessoal gosta de ficar falando que inflação não tem nada a ver com o aumento da base monetária, mas todas as previsões a respeito da inflação sempre levam em conta o aumento da base monetária. É uma coisa impressionante. O pessoal da mídia fala que não, economista aí mainstream fala que não tem nada a ver com isso, mas é o que o mercado percebe de forma geral. Ah, mas o que tem a ver aumento da base monetária nessa história que eu estou tratando aqui? Pois bem, se o governo Lula abraçou por completo o desenvolvimentismo do passado, a intervenção pesada na economia, ele vai fazer isso com base em mais gastos públicos, né? Só que o governo já está mais do que endividado. Como que ele vai conseguir ampliar as suas despesas nesse cenário? O mercado não aguenta emprestar dinheiro para o governo, não tem esse capital disponível para empréstimo, para financiamento aí na economia, não. O governo vai ter que acabar contando com os mecanismos de impressão de dinheiro indiretos aí pelo Banco Central para financiar a sua própria dívida pública, né? E aí você expande a base monetária e, portanto, temos um aumento da inflação de forma geral, se refletindo ali nos preços que tendem a subir nesse cenário de expansão da base monetária. Então é por isso que nós sempre vamos ver um desarranjo fiscal caminhando junto com uma previsão de juros mais altos e de uma inflação mais alta, portanto, né? Ou seja, que nós tivemos aqui dados divulgados pelo Banco Central hoje, dia 27, né? A previsão do índice IPCA saltou 0,0 pontos percentuais desde a última semana, chegando a 3,86%, e é a terceira alta na previsão da inflação seguida, né? E a Selic se mantém ali estacionada no limiar dos 2 dígitos, portanto, né? E olha só, a previsão aí para 2025 também é alta, né? Mais alta, bem mais alta do que o centro da meta de forma geral aqui. E o valor para 2026 aumentou ainda mais 0,08% a previsão, o que demonstra de forma geral que, na verdade, o que se espera para o Brasil nos próximos anos é uma deterioração desse cenário, uma vez que todas as previsões para 2025 e 2026 estão piorando bastante. Então o mercado já está precificando essa intervenção inevitável do governo Lula na economia. Todo mundo viu isso acontecendo no passado, todo mundo sabe o modus operandi do PT
do governo Lula de forma específica, e todo mundo está vendo as peças se movendo no tabuleiro de xadrez. A Petrobras agora está direitinho no colo do governo, sem nenhum tipo de oposição. O governo vai mandar e desmandar nessa história, e a partir de 31 de dezembro deste ano, 1º de janeiro do ano que vem, como você preferir, teremos um homem do Lula no comando do Banco Central, e será o fim da política atual de controle da inflação por meio de uma taxa de juros mais resiliente. O governo Lula vai ordenar a esse novo presidente que corte de forma sucessiva essa taxa de juros para forçar um crédito subsidiado, um crédito mais barato. E aí, meu amigo, essa questão da inflação, que ainda está contida por conta da alta taxa de juros no Brasil, vai disparar, que é uma beleza, e aí todos nós sabemos aonde que essa tragédia vai dar. Mas me diga, o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.